Meus amigos, aqui estamos para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Eu trago hoje uma pessoa que vocês vão adorar e vão aprender bastante com ele, que é o meu amigo Antônio Carlos Fernandes. Seja bem-vindo. E que honra e que responsabilidade estar aqui no seu programa, Afonso Calvino, um jornalista da sua envergadura. Imagina, o prazer é enorme em recebê-lo, viu? Eu vou falar um pouquinho de você. Mas seja condescendente, por favor. Eu vou ser. Presidente da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas do Estado. Membro do Conselho Consultivo da USCS, Universidade de São Caetano do Sul. Fundador do movimento Basta. Ex-subprefeito de São Paulo, Butantã, Vila Mariana e Zona Sul. Foi segundo suplente na chapa ao Senado do ex-ministro Aldo Rebelo. Atuou como coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores, atualmente secretário de Mobilização e Negociação. Muita honra, são parceiros de muita qualidade. Você é paulistano? Paulistano da Gema. Nasceu onde? Que local? Eu nasci aqui no bairro do Bexiga. No Bexiga? Né? Isso, minha infância toda foi no Bexiga, inclusive. Sua infância foi lá, na Bela Vista? Foi na Bela Vista. Eu me aposentei, inclusive, depois de 40 e tantos anos na Câmara Municipal de São Paulo, mas eu até brinco que eu literalmente vi surgir a Câmara Municipal ali no Viado do Jacareí, porque naquele morrinho a molecada da rua Japurá, fazíamos guerra de mamona. Então eu vi literalmente o início do prédio da... Guerra de mamona. Nunca tinha mais ouvido falar em mamona. Eu acho que a molecada hoje nem sabe o que é mamona. Talvez não saiba. Mamona, bolinha de gude, bater figurinha. Não sabe. É uma pena, né? O celular veio ocupar o espaço aí. Isso aqui toma completamente. Você se descreve como um viciado em trabalho desde criança. Eu sou multitarefas desde menino. Com 11 anos eu já trabalhava, fazia 3 atividades além da escola, eu já fazia ainda 3 atividades de trabalho. E coordenava 3 atividades de trabalho. Então, sempre fui workaholic, sempre fui multitarefas. As pessoas, os parceiros e pessoas que trabalham comigo também, sofrem muito com isso, porque eu atropelo. Então, eu tenho que me controlar muito para tentar fazer as coisas dentro de um bom ritmo. Mas é bom ser assim, muito bom. Sua família, como é? Meu pai já falecido, ele era um idealista puro, um idealista puro. Antônio Carlos Fernandes acabou sendo... Ele foi vereador? Foi vereador em São Paulo nos anos 80, durante 6 anos. Eu tenho conseguido sair fora sempre, só não pude deixar de aceitar um convite honroso do ex-ministro Aldo Rebelo para ser suplente da chapa dele. Eu gosto muito do Aldo. É uma pessoa fantástica. Ele hoje está coordenando a campanha de um dos candidatos a presidente. A gente não pode falar muito de política hoje, porque a gente fica meio engessado, né? É verdade. Você menciona que esse ritmo que você tem já chegou a causar desconforto em colaboradores e parceiros. As pessoas não te acompanham, talvez, né? Não, eu atropelo mesmo. Não digo que eles não me acompanham. Eu atropelo. Aliás, por uma coincidência, no dia de hoje, uma colaboradora minha completa 16 anos, não me dando suporte, mas me suportando. 16 anos conosco na luta. Então, eu sei o quanto eu atropelo as pessoas e o quanto eu preciso que elas me ajudem a me equacionar e me redirecionar no rumo certo. Você quer as coisas bem feitas, né? Eu quero muitas delas. O problema é a multiplicidade de lutas, né, de multiplicidade de frentes de batalha que a gente abre, né? Todas elas penso que absolutamente necessárias, mas que não haja estrutura para fazer esses embates todos. Eu perguntei agora há pouco se você está pondo o pé um pouquinho no freio, você falou que não, né?
Eu digo, não, eu pus o pé no freio, eu consegui reduzir a minha carga horária Para para 27 horas por dia. 27 horas por dia. Esse é o Antônio Carlos Fernandes. O seu pai foi vereador em São Paulo. O que ele ensinou para você de mais valioso? Princípios. Acho que eu devo a ele... Só pelo que você me acabou de contar a respeito dele, já dá para perceber que ele era uma pessoa maravilhosa. Assim, muito... De personalidade forte, né? Muito forte. Ele foi um homem que, tendo sido vereador de São Paulo, 6 anos, ele se elegeu morando numa casa de fundos de aluguel. Depois de 6 anos como vereador, saiu morando na mesma casa de fundos de aluguel. Até o salário dele, ele botava dentro do gabinete para ajudar os colaboradores que tinham. Ele tinha tanta gente, que ele precisava tanta gente para que o salário dele também ia para a caixinha para distribuir, poder pagar todos os colaboradores. Que partido era na época? Na época era o PTB. PTB. Na época era o PTB. Já era o Campos Machado, o líder, não? Sim, já era o Campos Machado, sim. O seu pai, enquanto vereador, teve de lidar com o equívoco de ser chamado de corrupto. Custou caro a ele, muito caro, infelizmente. É isso porque as pessoas de bem querem... eu me lembro perfeitamente bem dele. Olha, foto meu, puxa, que parabéns à produção do programa. Eu me lembro perfeitamente dele. Perfeitamente. É um homem que voltado para a comunidade. Era uma coisa um paizão. Ele deve ter tido você, era novo ainda ele. Sim, eu sempre acompanhei, garoto, eu acompanhava, eu me lembro de o Faria Lima, meu pai tinha uma associação chamada GEL Internacional, Grupo Executivo de Líderes de Homens de Negócio. Hoje você tem o LID, por exemplo. Sim, né? Sim. Ele fazia jantares todo mês, com os associados do GEL, e vinham 2 governadores para o jantar, o prefeito, sabe, autoridades vinham em todos os jantares. E eu era garoto, uma semana por mês eu tinha para fazer cobrança domiciliar da mensalidade. Ainda eu ganhava a minha comissãozinha. Sim. Eu que fazia a cobrança das mensalidades do GEL da casa das pessoas. Na época era assim que se fazia a cobrança. É verdade. E tinha muito vereador bom na época dele também, né? Excelentes. Eu não posso nem dizer alguns nomes aqui, porque ainda alguns deles estão na política, e esse é o momento que a gente não... E vamos esquecer de alguém e é ruim também. Exatamente. Você tem filhos? Eu tenho uma filha, professora, da Rede Municipal de São Paulo. Ira aqui. Ela, a primeira, eu brinco... bonita. Eu brinco, Fausto Cabunha, que a primeira coisa que ela aprendeu a falar foi: quero ser professora. Foi a primeira coisa que ela aprendeu a falar. E ela adorava brincar de escolinha. Então, ela seguiu o que ela sempre desejou. E é professora. Isso. Tenho muito orgulho dessa moça. Que bom. E ela deve ter de você também. Durante a sua juventude, você acumulou experiência na gerência de grandes empresas. Como é que se tornou, por exemplo, subprefeito em São Paulo? Nossa. Eu, de fato, eu não queria vir para o setor público de jeito, muito menos para dirigente classista. E o meu pai se elegeu vereador, né? E porque queria que eu fosse ajudar. Na época era possível fazer isso, né? Que eu fosse para a Câmara, e eu não queria de jeito nem para a prefeitura, para lugar nenhum. Um belo dia, na época não era celular, não, era bip. Tá? Tocava o bip, você ligava numa central e recebia o recado. Liguei na central, ia sentando para almoçar, perto até do Ibirapuera, onde era a prefeitura, e você está sendo chamado agora no gabinete do prefeito Jânio Quadros. Ah, bom. Peguei, fui para lá, da hora, e a hora que eu entrei, imediatamente, estava meu pai sentado numa cadeira, o presidente da Câmara, na época, numa outra cadeira, e o
presidente Jânio Quadros. Ele não falou boa tarde, assim, por que o senhor não quer ser administrador regional? Eu fui tentar explicar para ele por que eu não quero. Ele não me deixou chegar no segundo A. Me cortou e falou assim: deixe de ser um filho ingrato, vá ajudar seu pai e a cidade de São Paulo. Leia o Diário Oficial de amanhã, que o senhor é o novo administrador do Butantan. Pode se retirar. Foi exatamente ele era assim. Mesmo, né? Foi exatamente. E eu tive muito orgulho de ter trabalhado com o Jânio Quadros. Ele, nas reuniões, falou assim: eu quero de tal forma a cidade limpa que eu quero fritar um ovo na calçada. Eu era janista de ir com vassoura na Praça Roosevelt, quando tinha comício dele lá. Eu era janista. Naquela época você era janista ou era demarista. Exato. Né? Tinha uma polarização, mas não como hoje, né? Era era diferente. Eu acho que essa polarização de hoje, infelizmente, não é saudável. Não. Não é Antes saudável. as pessoas se respeitavam, né? Hoje não se respeitam mais. Infelizmente, essa polarização... Eu não sei nem se é o caso de esticar, mas é muito... Não, isso danosa pode falar ao Brasil. Porque é danosa ao Brasil, é nomes. danosa à sociedade. Eu vejo com muita tristeza e vai prejudicar os próprios atores que estão fazendo essa coisa terrível, eles próprios serão prejudicados. Me faz lembrar de vez em quando um filme muito interessante, sempre a vida imitando a arte retratando a vida, é o Não Olhe para Cima. É um filme assim, de mexer com as estruturas, mexer como temos que lidar com as coisas. Essas coisas erradas que a gente vê e que tanto lutamos, fazem com que a gente cheguem ordens para não olhe para cima, não olhe o que está acontecendo, não é da sua conta. E faz com que as pessoas se afastem. Eu vi uma entrevista ontem de um dos candidatos, não vou citar o nome, claro. A repórter perguntou para ele por que ele foi ao aniversário da esposa de um dos ministros do Supremo. E ela fez assim uma pergunta como se a visita fosse uma coisa excêntrica, sabe? Aí ele disse: olha, eu queria que você se analisasse um pouquinho, porque essa polarização que nós estamos vivendo começa aí pela sua pergunta. O político, ele tem que dialogar com todo mundo. E as pessoas têm que conversar, sejam de um lado ou sejam do outro lado. Não precisa brigar por isso. E você está incentivando isso. A menina ficou quieta, mudou de assunto, e é isso mesmo. Infelizmente, como a gente está vendo as coisas acontecerem. É uma pena. É uma pena. Eu bato sempre nesse equilíbrio, sabe? Ter a condição de respeito, tolerância, são fatores fundamentais. Mas o mundo está assim, né? Intolerância acima de tudo, né? Se formos pensar em termos globais, realmente isso está acontecendo. Temos aí gerações que estão sendo muito direcionadas até por esse troço aqui. Sim, isso veio para o bem e para o mal, né? Por bem, eu tenho até sérias... É fundamental, temos que estar preparados para isso, mas que é algo difícil de saber o que vai acontecer, com certeza. Você lida bem com a informática? Apanho bastante. Sim, eu também. Apanho em profusão. Por que será que é tão difícil para a gente... É porque as coisas mudam por segundo. Eu costumo dizer que nesse instante, esse que nós estamos aqui, no planeta existem alguns milhões de pessoas debruçadas sobre a inteligência artificial, criando coisas que vão mudar, olha o tempo verbal, que irão mudar nossas vidas ontem. Isso mesmo. Irão mudar nossas vidas ontem.
Isso mesmo. Isso mesmo. A gente não sabe onde vai dar isso, né? Exato. É impressionante. De repente você está mexendo como sempre mexeu, como mexeu no dia de hoje mesmo, você terminar as coisas, de repente vem e mudou a forma de atuação. É duro acompanhar o Mas ritmo. a gente não pode ficar para trás, tem que acompanhar, né? Não podemos. Depois de ter sido subprefeito, você foi taxista por 6 meses? Por quê? Quando meu pai saiu da Câmara, né, em 88, eu também deixei de ser subprefeito. Eu nem sabia que íamos, de fato, tocar nesse assunto, mas vamos lá. Eu tinha uma empresa de muitos anos, com a minha irmã, uma sócia minha, com mais de 100 funcionários, funcionando 24 horas, 3 turnos, né? E veio o Plano Collor, né? E nós honramos todos os nossos companheiros. Vendi meu carro, vendi tudo. E, mais de 100 não tivemos uma única reclamação trabalhista. Tá? Mas eu me vi, de repente, sem carro, inclusive. O que eu fiz? Fiz um cursinho de 1 semana de taxista. Eu precisava de carro para ir para a Câmara trabalhar, para ir para a Prefeitura trabalhar, para depois de um determinado horário eu fazer, eu sempre fui workaholic, eu tinha mais outra atividade também de consultoria para empresas, né? Então, das 8 às 6 da tarde, paletó e gravata, que foi uma coisa que me acompanhou a vida toda, paletó e gravata, trabalhando na Câmara, na Prefeitura, até na consultoria que eu fazia também, depois das 6 da tarde eu tirava o paletó e a gravata, punha no porta-malas, e ia trabalhar até 2, 3 da madrugada para fazer a féria da frota que tinha, e sobrou algum dinheirinho. Sim. Então, não tenho vergonha nenhuma disso. Não, olha, e foi muito bom tocar nesse assunto, porque as pessoas também... primeiro, eu gosto de saber da história das pessoas, não é? E você é um exemplo, né? Você é um exemplo. Então, e tem que falar mesmo, pôr as coisas para fora. As pessoas precisam conhecê-lo melhor, não é? Eu acho que todos têm seus méritos, todos não é têm vergonha seus nenhuma, defeitos. não é vergonha nenhuma ser motorista de táxi. Não, de maneira alguma. Pelo contrário. Eu me orgulho de ter, durante 6 meses eu fiz isso, até para voltar a comprar meu carro, voltar a me organizar de novo na vida. Tá? Mas aconteceu de fato na minha vida isso. Eu fico muito triste também, sabe, quando eu vejo uma pessoa que mexe com limpeza, seja onde for, consultório médico, restaurante, qualquer lugar, são invisíveis. As pessoas não cumprimentam, acontece muito isso em hospital. E às vezes eu pergunto, escuta, os clientes aqui conversam com você? Dizem bom dia, boa tarde? Não, ninguém conversa com a gente. Eu posso complementar uma coisa disso? Eu não consigo ir num posto de gasolina que você não pode deixar um troquinho a mais no cartão, que seja, tá? Para o frentista, por exemplo. Eu não consigo não deixar alguma coisa para o frentista. Eu não consigo não deixar alguma coisa a mais para o taxista, né, que me atende. E eu fico indignado, porque isso quase não se pratica mais. E como eu vou... Então, já que eu sei o quanto uma gorjetinha, né, ajuda. No final das contas todas. O garçom, né? O garçom, exemplo, todo mundo, exatamente. Então, temos que dar atenção, sim, àquela pessoa da limpeza que está ali. Né? E hoje, cada dia, é mais difícil encontrar outros profissionais que toquem as coisas. Isso é outra história. Sim. E eu sei que a grande dificuldade deles é que eles não querem que os filhos sejam da área de limpeza. Querem que os filhos sigam outros caminhos, que ganhem mais dinheiro, talvez, sei lá. E eu sei disso porque eu trabalhei muito tempo no sindicato das empresas de asseio e conservação, SEAC. E é um sindicato de empresários. Mas eles tomam muito cuidado com isso que eu estou falando aqui agora, do pessoal que trabalha. Tem que valorizar o pessoal que trabalha. Demais da conta. Se ninguém limpar, como é que faz? E a dificuldade, eu frequento restaurantes que tem pessoas jovens que felizmente atuam muito bem ali
no restaurante, como garçom, como garçonete. E Sim. são, sabe? Sim. Está iniciando a vida. Está iniciando e faz com carinho, faz com dedicação. Não mata ninguém, não. Não mata não. Eu aprendi isso desde pequeno. Participar das decisões da Câmara Municipal. Tô dentro. Acompanhar de perto o trabalho dos vereadores. Tô dentro. Fazer uma São Paulo mais próspera e humana. Tô dentro. Os canais de comunicação da Câmara estão abertos para você exercer sua cidadania. Sempre de um jeito democrático e acessível a todos. Acompanhe. Opine. Participe das decisões. Câmara Municipal de São Paulo. Você, sem querer, entre aspas, virou dirigente classista em 2023? Foi sem querer mesmo. Houve uma reforma administrativa na Câmara Municipal, onde eu era servidor, e foi traumática. Não vou entrar em nomes, em detalhes, naturalmente, sim. Tá? Mas foi traumática. E por um acaso, nós não tínhamos, nós tínhamos somente a associação da Câmara, né? E não tínhamos o histórico de embate com os vereadores. Sempre houve uma boa relação dos servidores com os vereadores, né? E de repente nos vimos em guerra. E aquela coisa, puxa, mas é o presidente. Eu não quis nem saber, eu fui para cima do presidente, né? E, sem querer, por estar, fui enfrentar o problema. Aí o pessoal chegou, o Antônio Carlos vai tocar aqui, acabei sem querer virando presidente da associação, ao lado de fantásticos parceiros, né? E aí depois também ao lado eu vi que só a associação não resolvia, né, somente ela. Foi aí que eu ouvi, eu aprendi como é que se escrevia sindicato, que eu pensava que era com C cedilha, né? Aí me ensinaram como é que se escrevia sindicato. Nós criamos o Sindilex, o sindicato da Câmara e do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que felizmente veio muito bem, está muito bem tocado até hoje. Hoje eu sou apenas diretor e faço questão de estar colaborando. Criamos a Federação Nacional. Quando eu vi que as câmaras, de uma maneira geral, estavam também enfrentando os mesmos problemas, criamos a FENALEG, a Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais, hoje presidida por um parceiro Carriol, que eu estou na diretoria, e nós, então, fizemos um trabalho grande no Brasil, e aí é que surgiu a ideia de criar-se a Confederação dos Servidores das Carreiras e Atividades Típicas do Estado. E foi tudo nessa coisa multitarefas, essa coisa de me jogar na frente das coisas, é que acabou acontecendo de eu, por um acaso, estar presidente da Confederação. Essa época que você está falando, o Walter Abrão era vereador? O Walter Abrão era, sim. O Walter Abrão, sim. Eu lembro dele porque ele foi apresentador de Gente que Fala. Sim, isso eu não sabia. Isso eu não tinha. Primeiro foi o Saulo Gomes. Sei. E depois teve também, eu tive vários, mas o Walter Abrão apresentou um bom tempo o programa. Olha só. E para mim foi uma honra, porque ele era o nome, né? Muito conhecido por narrar futebol. Exatamente. O famoso Oxo, estava 0-0, ele falava que estava Oxo. O jogo estava Oxo. Vários, inclusive, bons parceiros, bons políticos daquela época estão, felizmente, hoje ainda aí, né? Mas esse era um dos bons. Esse era um dos bons. Antônio Carlos, você é um dos criadores do movimento Basta. O que quer dizer isso? O Basta era uma coisa que estava na garganta das pessoas. Isso foi em 2017. Você fazia experiência, dava coisa. Vai em qualquer bar pedir um café e a pessoa que estivesse servindo o café para você só fala assim, puxa, mas como estão as coisas? As pessoas davam que não aguentavam mais como estavam a situação de uma maneira geral. E aí, junto com diversos parceiros, eu fui apenas um dos criadores do movimento, nós criamos o Basta, que ele estava voltado para as eleições de 2018 sem os executivos, apenas focada nos legislativos para fomentar
suprapartidariamente, sem ideologismos, né? Era para fomentar que boas pessoas do Brasil todo, que tinham vocação política, que têm vocação política, mas não querem entrar nessa arena dificílima que é a política, elas se sentissem motivadas. E tivemos, só rapidamente, o seguinte, nossas reuniões, Fausto Camunha, eram... teve pensa em autodirigir, sem mencionar, assim, gente, eu frequento reuniões desse tipo há mais de 20 anos. Nunca vi reuniões como essas que nós estamos vivendo aqui. Estamos vivendo reuniões épicas. Por quê? Nós reunimos todas as confederações do setor privado, todas as confederações do setor público, organizações de segurança, da sociedade civil, todas suprapartidariamente, para fomentar em todos os estados candidaturas de pessoas de bem que às vezes não entram para a política. Foi isso, e isso nos custou muito caro, o Fausto Camunha, porque... Conheço muita gente de bem que chegou a entrar na política e saiu. O sistema espelha, de uma certa forma. Poucos são os bons que permanecem, de fato. Eu sei que até isso me custa também caro, eu repetir sempre uma coisa que é uma frase de quem mais conhecia a nossa política, foi Ulisses Guimarães. Lá nos anos, ele falou assim, se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. Tá? E com todo respeito a todos os bons parlamentares que nós temos nas nossas casas políticas, infelizmente essa triste máxima vem se confirmando a cada Ele quis dizer que ia piorar cada vez mais. Cada vez pior. E eu, sem citar nomes de novo, mas um alto político... Foi o que aconteceu. Um alto político falou assim, Antônio Carlos, aquele mote que vocês usam no Basta, da frase de Ulisses, eu não quero estar aqui no próximo Congresso. Vai ser o ápice do tristemente vaticinado por Ulisses Guimarães. Tomara estejamos errados. Né? Infelizmente, eu tenho parceiros de peso que eu tenho o maior respeito, e às vezes brincam assim, chegou Antônio Carlos, chegou Armagedon, porque a visão que eu estou tendo das coisas é tão assim, tensa, tão difícil, que acaba passando, infelizmente, às vezes, essa mensagem. Eu tive mais experiência no executivo, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Infelizmente. Precisa tomar muito cuidado com assessoria, Era esporte, hein? Era uma secretaria light, né? Mas tinha problemas. Tinha problemas. Eu imagino o que passou, né? Eu volto até estávamos comentando que você tem parceiros aí, pessoas que hoje estão diante de responsabilidades, gente, no setor público, e que ficam assim, puxa, no passado as pessoas tinham medo de passar-se como assim, catastróficas, né? Com seus catastrofistas, né? Mas, na verdade, tinham que ter enfrentado e dito em letras de forma tudo que elas tinham. Porque nós estamos vendo na parte climática, por exemplo, coisas muito fortes, e na área política, e a gente fala sempre, me permita, Fausto, trabalhamos pelo equilíbrio da sociedade e mercado, por uma estrutura de Estado sadia, e a importância para ambos os pratos da balança, tá? que essa estrutura de Estado sadia faça o equilíbrio dessa balança. Você gosta de escrever? Adoro, mas eu estou com vontade. Meu livro está para sair há 150 anos. Está fazendo livro? Biografia? Estou fazendo algumas, tanto a história da carreira do meu pai, eu acho que eu devo isso a ele. Sim. Tá? Como também tem coisas demais, eu tenho certeza que você tem até muito mais que eu. Eu consegui fazer o meu, né? Eu levei 10 anos para fazer. 10? Depois você me dá a fórmula de como é que eu faço para entender. Certo. Mas eu toquei no assunto porque a gente tem, o nosso grupo tem um portal só de artigos. Sim. E se você gostar de escrever artigos, por favor,
Fique à vontade. Nossa, Eu tenho pessoas... Você falou do Naline agora há pouco. Exatamente. Escreve toda semana. Nossa, O Pazianotto, enfim, tem personalidades aí de todas as áreas escrevendo. Ficaria muito honra. feliz se você escrevesse, viu? que honra e que Vou responsabilidade, Fausto Cavagna. Muito grato por essa oportunidade. E eu quero que escreva mesmo, tá bom? Eu vou encaminhar sim, com certeza. Eu vou cobrar você. Participar das decisões da Câmara Municipal, Tô dentro. acompanhar de perto o trabalho dos vereadores, Tô dentro. fazer uma São Paulo mais próspera e humana. Tô dentro. Os canais de comunicação da Câmara estão abertos para você exercer sua cidadania, sempre de um jeito democrático e acessível a todos. Acompanhe. Opine. Participe das decisões. Câmara Municipal de São Paulo. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Quais são as principais frentes de atuação do movimento atualmente? A gente estava falando do Basta. O Basta, ele foi... tentaram sufocar completamente o Basta. Estava incomodando. Estava muito, Sim. muito. Sim. Não vou esticar isso aqui agora. Tá? Mas foi forte a pressão para ele se... E ele continua respirando por aparelhos, porque ainda os grupos do Basta, nas 27 unidades da federação, continuam ativos. Mas está na UTI. Está na UTI, mas está lá respirando e está... porque era tão forte essa questão da necessidade de buscarmos alternativas, né, de tentarmos ajudar, porque eu digo sempre, mesmo aqueles que estão trabalhando o desmonte do Estado, né, ao invés de aprimorar o Estado, temos que fazer correções, naturalmente, mas ao invés de aprimorar, eles também sofrerão as consequências disso. Claro. Então, Claro. hoje nós trabalhamos, o nosso foco é tentar mostrar a importância deste equilíbrio nessas relações numa cultura como a brasileira. Em outros estados, em outros países, você tem culturas distintas, tá? Mas são culturas distintas. Hoje você é presidente da CONACAT, Isso. Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Por favor. Fique à vontade. Foi uma... Inicialmente ela surgiu como Confeleges, tá? Que congregava apenas o Poder Legislativo e Tribunais de Contas de todo o país. Todo o Poder Legislativo, Federal, Estadual e Municipal e os Tribunais de Contas de todo o país. Mas, felizmente, essa estrutura, algumas... carreiras, não sei se eu convém de bom tom não dar os nomes às carreiras, né? Sim. Mas carreiras importantes da estrutura de Estado, muito bem respeitadas da estrutura, se sentiram confortáveis na estrutura da Confeleges e pediram para participar, a ter assento na nossa confederação, e aí nós mudamos de Confeleges e só o Poder Legislativo e Tribunal de Contas para carreiras e atividades típicas de Estado. E hoje, felizmente, congregamos aí diversos setores significativos da estrutura de Estado nessa luta. Que bom, que bom. Por que uma reforma que promete economizar dinheiro público é, na verdade, destrutiva para o próprio mercado privado? É sabido, né, que o mercado é do DNA do mercado ser autofágico. Certo? Isso hoje você tem 2, 3 companhias do mundo que dominam determinados setores de todo o globo. Por quê? Vai comendo mesmo as pequenas, as médias e as grandes empresas até se tornar um gigante. E se você não tiver critérios legais adequados para, insisto, o equilíbrio na relação
dentro do próprio mercado e em relação à sociedade, isso vai ser extremamente danoso, inclusive aos próprios detentores. Veja os que você tem aí o maior trilhardário do país, do globo, né? Trabalha com ônibus espaciais. Ele acha que tem que fazer um modo de vida fora do planeta Terra, de tamanho confusão que eles vão criando. Não vai ser benéfico nem a eles. Por isso que a gente insiste tanto. Me permita uma coisa, Falcão. Quando eu tenho oportunidade de falar para um grupo de empresários, tá? E poder me dirigir a esse grupo de empresários, eu costumo contar alguns episódios que faz com que eles... Você nota, você olha, né, a pessoa se acomodando melhor na cadeira, né? Tipo assim, eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Sim. Sabe? Nós colocamos situações... Veio uma luz. Para pensar, porque isso vai afetar você. Tá? E nós temos exemplos muito bons de um dia qualquer que tiver oportunidade de terem prazer em abordar isso, por exemplo. Nós temos exemplos que ficaram famosos na imprensa e que podem exemplificar para todos a importância de uma estrutura de Estado sadia. Cite um, por exemplo. Sem citar nomes, Sim. Nos anos 70, 80, houve um caso que foi muito famoso na imprensa. Um restaurante de um grande empresário que, numa reforma que ele fez no restaurante, ele botou para dentro da área do restaurante 1,5 metro, 2 metros lineares de uma das principais avenidas da cidade. Tá? Botou para dentro do prédio. Muito bem. Um belo dia, o prefeito dessa cidade, dessa grande cidade, chamou um engenheiro de uso e ocupação do solo. Chamou da área. Engenheiro, eu estou aqui com o caso do restaurante e tal. O senhor conhece? Conheço, prefeito. Todo mundo conhece, isso é famoso na imprensa. Então, aqui está uma ordem para demolir aquele restaurante, aquele pedaço. Né? Ele é amigo de uma alta autoridade do país, né? E era realmente uma alta autoridade do país, muito amigo. E, puxa, não tem o que a gente possa fazer aí? Não tem, prefeito. Esse processo já correu o que tinha que correr, agora tem que cumprir. Mas dinheiro é um pedido lá de cima. O prefeito falou o seguinte, o senhor determina aí, o senhor estava pedindo fazer tal, e nós vamos, quando chegou a processo, nós vamos ver se é possível não atender. Eu não posso fazer. Eu também não, prefeito. O senhor, se Deus quiser, virar governador do estado, presidente da República, mas eu vou responder por isso por toda a minha vida funcional. É verdade. Inclusive depois de aposentado. Sim. E aquilo foi demolido. Aquele empresário publicou num jornal de circulação da época o obituário do prefeito, que está vivo até hoje. Para você ter uma ideia. Né? E o que acontece? O que eu dou como exemplo? Não fosse aquele agente vistor de nível médio, concursado da prefeitura, responsável pela fiscalização daquela área, ainda que ele fosse, digamos, amigo de infância do engenheiro da obra. Ele disse, você me desculpa, eu não posso fazer de conta que eu não vi essa irregularidade. Eu vou fazer aqui um auto de infração. Te amo de paixão, mas eu vou fazer um auto de infração. Quando chegou na subprefeitura, aquele servidor administrativo, também de nível médio, tá? Ele, ainda que ele fosse coleguinha de escola do filho do empresário, tá? Eu estou sempre na casa dos seus pais, amo vocês, mas eu não posso fazer de contas que isso não chegou para mim. E cadastrou no sistema. E assim, cada etapa dos que têm compromisso com o Estado, e o Estado tem compromisso com eles, todos cumpriram a sua parte. E chegou ao fim e demoliu. Agora, imagine aí o resumo da história, Fausto Cunha. Imagine se aquele engenheiro que foi chamado fosse de livre nomeação, como é o que se pretende fazer. Cara, ou você faz isso aqui ou você pode ir embora para casa. Simples assim. A mesma coisa com aquele agente vistor. A mesma coisa com aquele servidor administrativo. Tá? Então, agora, por favor, multipliquem um caso como esse, num episódio, tá? Multiplique por todos os bairros daquela cidade,
tá? Com influências políticas, e por todos os 5.571 municípios, unidades da federação, tá? E veja o que aconteceria se nós deixarmos que perdemos essa estrutura de Estado comprometida com a ordem pública, com a lei. Eu trabalhei numa entidade governamental, tinha superintendente e tal. Isso lá atrás. Um dia o superintendente me chamou, eu fazia área de comunicação, né? Ele me chamou e falou assim, eu estou com um problema aqui e não sei como fazer. O que aconteceu? Esse prédio aqui, ele teria que ter 10 andares. E ele só tem 9. Só tinha 9. Então, o que aconteceu no começo? Alguém levou dinheiro. Porque tinha um andar a menos. E ele não sabia o que fazer. Vamos divulgar isso? Não vamos divulgar? Eu falei, não sei. É melhor conversar aí com o governador, porque eu não sei o que você vai fazer. É um problemão isso aí, né? Que empresa será que construiu o prédio? Né? A empresa vai ter que responder por isso. Então, aí realmente descobriram a empresa e a empresa foi multada e houve uma série de coisas. Mas olha só, por que ninguém conta os andares, será? Não sei. Como é que acontece um negócio desse? São coisas que, infelizmente, acontecem apesar de estar sob a determinação da lei e até servidores efetivos, infelizmente, às vezes deixam de cumprir adequadamente o seu papel, infelizmente. Mas, normalmente também, são ordens que vêm de cima. Um episódio dessa magnitude, tá? Dificilmente um servidor de base, um servidor concursado de base, sozinho, peita uma situação dessa. Tem várias histórias, não? É muita história. Se tiver... Ainda bem que eu não posso nem escrever um livro sobre essas histórias que eu conheço. Você também foi coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Hoje atua como secretário de Mobilização e Negociação, né? Qual é a estratégia para mobilizar bases tão diversas em um cenário de forte polarização? Primeiro eu tenho que comentar, situar o telespectador o que é o FST. Sim. É o Fórum Sindical dos Trabalhadores, que congrega os presidentes das confederações de trabalhadores, tanto do setor público quanto do setor privado. Aliás, são mais confederações, naturalmente, do setor privado. Mas, em termos de organização classista, é a maior representação que pode existir. Tá? E, infelizmente, é um meio sindical, tem muitas... Não é o caso de aprofundar agora, tem muitas disputas, os nossos maiores inimigos são os nossos egos, né? e as pretensões políticas de alguns setores. Então, infelizmente, ele não está tendo o papel que poderia e temos lá, para estar sob o comando de gente muito boa, hoje o Fórum Sindical dos Trabalhadores, tá? Mas temos dificuldade, de fato, de fazer chegar ao novo trabalhador, né, a importância dele se filiar, por exemplo, ao seu sindicato, à sua entidade de base, tá? Seja sindicato, associação, o que for, mas ele estar entrosado com as suas estruturas, né? E cada vez menos, hoje, estima-se em alguns setores 15%, 20% de filiações de trabalhadores no setor. Antônio Carlos, resuma para a gente uma única frase, em uma única frase, o seu pensamento sobre a estrutura do Estado. Socorro. Eu sei até que já chegamos a trocar ideias sobre isso, né? Mas nós temos... Eu posso pegar direitinho? Porque essa frase... Eu gostaria de conseguir, Fausto, de fato, resumir numa frase muito forte,
né, a importância da estrutura de Estado para a sociedade e mercado. Tá? Sem essa combinação, sem esse equilíbrio, o que nos resta, o que nos está destinado é muito complicado. Você tem medo do futuro? Eu volto a dizer aquilo que eu comentei, eu tenho amigos que falam assim, chegou Antônio Carlos, chegou o Armagedon, né? Porque a minha visão, infelizmente, é uma visão bastante complicada do que nos espera. Espero muito estar errado Sim. Né? Mas eu também. O secretário que você mencionou agora há pouco de recursos do meio ambiente de São Paulo, né? Ele usou uma frase... O Nalini, ele usou uma frase muito interessante. Ele falou assim, os que previam a catástrofe que ia acontecer, né? Por exemplo, na hidráulica, no setor de águas, de uma cidade como São Paulo, de 13 milhões de habitantes, eles acho que ficaram com receio de parecerem catastrofistas e não deram a dimensão da gravidade do problema. E é natural, da natureza humana. Se eu não consigo mudar determinada coisa, eu prefiro não ignorar o fato, né? Não me aprofundar. E, infelizmente, isso está acontecendo de uma forma muito forte. Nós temos situações, tanto na área do clima, como bem falou Nalini, seja nas estruturas do Estado, seja a inteligência artificial, que se nós não nos debruçarmos para equacionar adequadamente esse futuro, nós vamos passar muito apertados. Está sendo votado na Câmara, não sei se é hoje à tarde ou amanhã, não, com certeza, a questão da maioridade penal. Sim. Para 16 anos. Uhum. Qual é o seu pensamento sobre isso? Eu confesso que eu sou favorável a mudar essa maioridade penal. Para 16 anos. Para 16 anos. Eu confesso que eu sou favorável, porque, de fato, o crime organizado acaba se aproveitando dos jovens, tá? Para colocá-los na linha de frente porque eles em 2 anos estão na rua. Então, em 2 anos estão na rua. Infelizmente, é isso que acontece. Né? Nós temos setores da segurança dentro da nossa estrutura da CONACAT que trabalham firmemente pela segurança pública, tá? Mas as dificuldades que enfrentam esses setores é muito forte. Meu amigo Antônio Carlos Fernandes, você chegou a ser suplente do ex-ministro Aldo Rebelo na sua candidatura ao Senado por São Paulo. Olha o Aldo aí. Tenho muito respeito e gratidão. Ele hoje é coordenador de um candidato. Eu sem querer falei nomes em algum momento. Mas ele é uma pessoa que foi presidente da Câmara dos Deputados. Sim, tem história. Tem ministro, foi vereador em São Paulo. Tem toda uma história e de uma impecabilidade de conduta. Tá? Eu para fugir, desculpa falando isso, em 2022, para fugir da pressão, para sair candidato a deputado federal, alguma coisa, para fugir da pressão, eu saí até do país. No dia 30 de março, porque dia 31 de março encerrava o prazo de filiação partidária. 30 de março, toco o telefone, Antônio Carlos, você não sai mesmo, candidato a deputado federal? Não saio. Tá? Então se filie agora no PDT que o Aldo Rebelo é candidato ao Senado, que é você como suplente. Aí eu não tinha como dizer não a um convite dessa magnitude. Claro. Ele era do PCdoB, né? Exatamente. E ele me ligou um dia através de um amigo e tal. O Fausto, você almoça com comunista? Eu falei, claro que almoço, não tem problema nenhum, não. E fui almoçar com ele num restaurante chamado A Toca, no Pacaembu. Sei. Olha como a gente grava, né, as coisas. E foi uma conversa muito bacana, muito... É sempre muito produtivo. Muito bom conversar com ele. Ele tem muita sabedoria. Depois, como ele é alagoano,
Eu viajo muito para... Agora não tanto, mas andei viajando muito para Maceió. Ele é de lá, né? Isso. Aí encontrava com ele sempre em restaurante. Aham. Pô, outra vez restaurante? A comida daqui é muito boa e tal. Sempre tive um relacionamento bom com ele. E hoje ele não é mais comunista, ele mudou um pouquinho a realidade dele, né? Aham. Tem uma outra postura, mas continua sendo, eu acho que é um homem de equilíbrio, Sim. sabe? Eu acho que isso Muito honesto. Muito. Eu tenho a honra de vez em quando poder desfrutar de um almoço com ele também. Tá? E é sempre uma coisa que agrega, sempre é uma coisa que soma. Sim. Ele é comentarista hoje na Rádio Bandeirantes. Aham. Uma vez por semana ele tem, acho que lá, 5 minutos, e ele fala e prende muita atenção, porque ele fala com sabedoria. Ele sabe o que está falando. Então, ia ser candidato a presidente, mas desistiu, né? Mas estou convidando ele para vir aqui faz tempo. É uma excelente conversa. É para ser assistida, sem dúvida alguma. Participar das decisões da Câmara Municipal, Tô dentro. acompanhar de perto o trabalho dos vereadores, Tô dentro. fazer uma São Paulo mais próspera e humana. Tô dentro. Os canais de comunicação da Câmara estão abertos para você exercer sua cidadania, sempre de um jeito democrático e acessível a todos. Acompanhe. Opine. Participe das decisões. Câmara Municipal de São Paulo. Agora eu quero ver como é que você vai responder isso aqui. Ai. Qual é a sua visão sobre as eleições deste ano? Infelizmente, temos excelentes políticos no Congresso Nacional, nos legislativos. Tá? Não dá nunca para generalizar. Mas, infelizmente, a máxima de Ulisses Guimarães, volto a dizer, um político de peso, falou: o próximo Congresso vai ser o ápice do vaticinado por Ulisses Guimarães. Essa é a expectativa que existe em algumas setores e, infelizmente, também a expectativa, Fausto Calunha, que eu tenho do que vai acontecer. Se você conhece pessoas que vendem o voto, sabe, que não votam sem... Ajude-as a se conscientizarem da importância, o quanto isso vai custar a ela. O quanto isso vai custar caro a ela e a toda a família dela, a toda a sociedade. Então, que escolhamos os nossos... Eu não vou nem falar das eleições majoritárias para o Executivo. Sim. Nosso foco tem que ser um legislativo saudável. Qual é a principal virtude do legislativo? É a pluralidade. Estar ali representados todos os segmentos da sociedade e, para se caminhar, tem que se caminhar acomodando os interesses de toda a sociedade. Senado e Câmara sempre é muito importante, né? Exatamente. Escolher boas pessoas. E vamos precisar, porque, por exemplo, hoje as emendas PIX, as emendas parlamentares, elas somam, o orçamento das emendas é maior que o orçamento de 22 estados do Brasil. Sabe? Que coisa. Que vão de uma forma... Temos parlamentares que fazem com atenção, com critério, essas destinações, mas nós sabemos que, infelizmente, uma parcela significativa é negativa disso. Que tipo de líder você acha que o Brasil precisa hoje? Alguém que saiba acomodar, trazer os extremos, tá, para uma mesa. Tá? E dialogar. Me permita, eu não vou dar os nomes, são duas entidades fortes que fazem parte da Conagá, mas existem divergências fortes, às vezes, entre categorias do setor público. Às vezes da mesma base, tá? Mas existem diferenças. E um dia, de uma das mais famosas, sem mencionar nomes, me permita, eu chamei o presidente da federação de uma e da federação de outra. Eu falei assim: amigos, vocês têm uma divergência de décadas e nem passa pela cabeça da CONACAT arbitrar
Mas nós precisamos de uma mesa em que tomamos café, onde nós trazemos apenas as nossas convergências. As divergências vamos continuar em outros fóruns que se matem, paciência, tá? Mas temos que ter uma mesa agregadora, que discuta o todo. E eu acho que é isso que estamos precisando. Nós falamos no começo do programa sobre o Jânio e sobre o Adhemar de Barros. Naquela época, como dissemos, ou a pessoa era janista ou era ademarista. Mas não havia esse ódio, não é? Não havia. Sempre você é ademarista, puxa vida, que bom, blá, blá, blá. Mas eu não sou janista. Vamos jogar bola do meu jeito. Em frente, não é? Isso não acontece hoje. Inclusive no seio familiar, no seio de... É muita briga em família. É muita briga em família, entre amigos. Tá? Infelizmente, então, na minha opinião, precisamos de pessoas que saibam trazer os opostos para a mesa para tomar café, para trazer as coisas, a somatória. Tá? E as divergências vão sendo tratadas conforme elas forem sendo possíveis ser tratadas. Mas, na minha opinião, respondendo o objetivo, precisamos de alguém que una essas divergências para um diálogo. De repente tem aí eu acho que tem. Tomara. Além do que já falamos, o que é mais urgente na política hoje? Olha, eu tenho a impressão que haver a conscientização até da classe política, me permitam, desculpe a ousadia, tá? De perceber, por exemplo, nós sabemos que às vezes até excelentes políticos de bom caráter, eles acabam tendo que entrar no jogo dessa compra de votos, porque senão não consegue nem trabalhar. Às vezes acontece isso, nós sabemos que bons políticos às vezes são obrigados a fazer isso. O que eu digo para eles é aí param para pensar um pouquinho assim, olha, hoje você está tendo que fazer um sacrifício danado para conseguir ter um valor qualquer para poder trabalhar uma determinada situação. Tá? O crime organizado tem dinheiro sobrando para chegar para quem você pagou e falar assim, quanto ele te deu? Então tem aqui 10 vezes mais que isso, para de encher a paciência e você vai trabalhar para nós. Então, até os bons políticos que às vezes se veem obrigados a participar da forma política como é hoje, eles têm que se conscientizar que se eles não trabalharem para mudar essa forma de ser, eles vão ser engolidos. É verdade. Quais são os seus sonhos ainda não realizados, Antônio Carlos? Você quer a ordem alfabética ou cronológica? Tem vários? Não, eu quero tentar sossegar as coisas, tirar um pouco o pé do acelerador. Sim, colocar no freio um pouquinho, né? Eu preciso cuidar um pouco mais de mim mesmo. É bom. Eu também penso assim. Meu amigo, fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Um papo super agradável. Você é uma pessoa de muita sabedoria. E fiquei mesmo contente por poder contar com você no programa. Viu? Que honra a minha, Fausto Camunha, um jornalista do seu calibre, da sua envergadura, um programa tradicional como esse, e eu ter a oportunidade e a responsabilidade de vir aqui me apresentar. Que honra. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todos que nos acompanham. Ao amigo espectador, tenho certeza que gostaram desse programa. Muito obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.